Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live. Vamos lá, como vocês estão aí? Deixa eu chamar meu amigo aqui. Vão entrando aí, preparando sua pergunta. Vamos lá. Volta. Vamos lá, galera, vão chegando aí. Nossa, tá tudo na frente aqui. Boa. Fala, Arthur, tudo bem? Beleza? Tudo bem, e você? Tudo bem, tá me vendo, tá ouvindo? Tudo tranquilo, tudo ótimo. E você? Tá me vendo? Tudo, Tá ouvindo? tudo. Troquei o celular. Pelo menos esse aí não deu problema, né? A gente tem que ocupar em alguém, alguma coisa, né? Tem Esse que é o ter alguma segredo. coisa. É. Então, Arthur, vamos lá, amigo. Vamos trocar uma ideia. Vamos ajudar os desesperados aí. Eu vou me apresentar. Sou Alexandre Siqueira, faixa preta de Jiu-Jitsu, preparador físico. E vou falar hoje junto com meu amigo aí, colega de profissão e de treino aí, o Arthur aí, que vai se apresentar. Vai lá. Primeiro, quero agradecer você, quero agradecer todas as pessoas que estão entrando, estão nos vendo, nos ouvindo. E para quem não me conhece, meu nome é Arthur Tiepo, sou profissional de educação física, praticante de jiu-jitsu e trabalho como personal trainer, presencial e online. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que parece que não vai acabar, né? Porque cada vez mais as pessoas estão mandando perguntas, Sim, que é a relação da mentalidade. Por sinal, já vou começar com um assunto um pouco polêmico, né? sim. Muitas pessoas gostam de jiu-jitsu, mas não querem praticar. Olha que estranho, né? Tipo, a pessoa, ela acompanha, ela vê vídeo, ela vê luta, ela vê posição, ela sabe o nome de alguns atletas, mas para ela, assim, não é para mim. Então, E por quê? Por quê, Arthur? Por que você acha? justamente por uma mentalidade, não vou dizer negativa, né? O medo trava a pessoa, né? O medo de começar alguma coisa diferente. Isso se aplica a tudo na vida, né? Você começar um curso, você aprender uma língua nova, é difícil. Requer, assim, dedicação, paciência, constância. Então a pessoa já coloca uma barreira assim, não é para mim, deixa eu só olhar. Além disso, tem as pessoas que estão inseridas, que tiveram que parar para algum momento, que você está recebendo muitas perguntas sobre isso, e quando voltam, acabam não entendendo que aquele grupo, aquela equipe está evoluindo. Os caras estão lá treinando. Então, quando você entra ali, você tem que entender que não é só você. É um caldeirão, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco, com o mesmo objetivo, que é ficar bom em jiu-jitsu. Então você vai enfrentar um cara 5 anos mais novo, 10 anos mais novo, 20 anos mais novo, um cara que naquele momento trabalha menos que você, ou trabalha mais, é mais forte que você, se alimenta melhor que você, dorme mais que você, enfim, são tantas coisas que você não vai controlar que muitas pessoas acabam desmotivando, né? E é o que você tem recebido de perguntas. A maioria desiste, né, meu? Primeiro ano, até azul ali, a gente já falou disso, né? A maioria desiste por causa do desconforto, por causa de tudo, das dificuldades, né? Quando eu entrei, eu nem pensei nisso, né? Não pensei em desistir, não pensei em graduação, em nada. Eu entrei porque eu gostava muito, né? E fui até o fim. E eu vou te falar, recebo assim, falei com algumas pessoas, a grande maioria é isso, né? É exatamente o que você falou. A pessoa começa, para e depois volta depois de 5, 6 anos, 10 anos, e não é mais o mesmo treino, não é mais a mesma coisa, né? Eu digo para você, a gente fala aqui, a gente está o caminho, como eu já sabia e quando eu voltei, muita gente me falou, mas é muito difícil, cara, é muito difícil. O que eu estou percebendo nos últimos tempos aí, é lógico que
comer bem, dormir, descansar bem, né? Uma preparação específica, adequada, te ajuda. Mas o que eu senti como uma dificuldade, a maioria dos que eu converso, dos meus seguidores, alunos mais, é a mentalidade mesmo. É aquela coisa que você já entra derrotado. Não estou dizendo de competição, aí você entra no tatame derrotado, você já pensa, puta, eu não vou conseguir terminar, fazer, por exemplo, lá, os 4 rolas que tem lá de 6, 7 minutos. Puta, aquele cara ali é maior, é mais forte que eu vou bater para ele. Né? Por quê? Porque eu passei por isso, né? Por uma pressão, enfim. E quando eu parei, eu já era preta há quantos anos? 6 anos, eu parei por coisas particulares da vida, aí eu parei quase 2 anos. E quando eu voltei, vou te falar que é difícil, cara. Foram 4, 5 meses que todo treino que eu dei isso, eu voltei 2 vezes na semana. Eu queria desistir, eu não queria mais. Eu falava, não, o negócio deu pra mim, a idade. E tinha outros caras muito mais velhos que eu, cara, que falavam, cara, já aconteceu isso, já passei por isso. E eu via que era a mentalidade. É uma chuva de emoções, de pensamentos muito louco que dá vontade de desistir. Fiz preparação, voltei para musculação, fiz tudo, cara. Resumindo, te falar, quando eu, eu aceitei aquilo, eu entendi o negócio. Eu falei, pô, tô voltando depois de, tô, sei lá, mais de 10 anos mais velho, desde lá quando eu comecei. É diferente, cara. Eu só tenho que encaixar o meu jogo. Primeiro começo pela mentalidade aqui para fazer X treino, né? E tem, puta, um leque de coisas, cara. Machucado, você dosar o seu gás, por mais que você esteja preparado, você dormiu bem, descansou a alimentação e te perguntar o porquê que eu faço. Sou competidor? Minha vida depende disso? Não, não tem nada a ver. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo, tenho o meu trabalho, mesmo que sendo da aula de jiu-jitsu, mas eu preciso estar com o corpo 100%, cara, para dar aula de jiu-jitsu, para dar uma aula boa. Né? Tem minha família, enfim. E isso vem, você fala, que besteira aquilo quando eu fazia, que eu era mais novo, né? Talvez não tinha essas coisas. Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. A gente treinou lá quando eu era roxa, você era azul, e depois passou esse período e a gente treinou agora. Eu preta e você marrom. E eu percebi que o seu jogo mudou. Parece outro Arthur, cara. Totalmente. Eu vou falar o que eu percebi, você fala se eu tô errado, você me corrige. Cara, um jogo mais inteligente, resumindo assim, mais cadenciado, mais inteligente, cara, mais experiente, né? Não era aquela coisa que a gente, além da pressão que a gente sofria, de obrigação, aquela coisa de eu tenho que arrancar sua cabeça fora, eu tenho que arrancar seu braço, e você querendo pegar o meu, e o negócio ia. E quando a gente fez o treino, não tinha pressão, não tinha ninguém mandando, no caso eu, né? Ali não tem que provar nada a ninguém, a gente não é treino fofo, é treino duro, de um faixa marrom e de um faixa preta, mas o seu jogo mudou, cara. Não estou dizendo que estava fácil, e nem levinho, e nem sem pressão. Mudou, mais inteligente. Mais inteligente. Você, enfim, você que me disse, foi o que eu percebi, muito mais inteligente, mais difícil do que era. Primeiro, eu acredito que você já respondeu a pergunta de muitos seguidores sobre a mentalidade de uma pessoa que quer voltar e as dificuldades. Por que que você está no jiu-jitsu até hoje? Porque você gosta muito. Então você está disposto a vencer essas barreiras e se adaptar com as mudanças naturais da vida. Isso que o jiu-jitsu também nos ensina, né? Então você hoje pratica, só que de uma outra forma. Então, respondendo também o que você percebeu com relação ao meu jogo, é isso. Eu cheguei com. Eu tô com 40 anos de idade e eu tenho outras responsabilidades. Eu não sou um atleta profissional, eu sou apenas um praticante que gosta muito. Então, se eu não buscar evoluir tecnicamente e cadenciar, controlar o meu jogo, perceber as minhas dificuldades e também perceber as minhas facilidades, eu não vou ficar num processo evolutivo, né? Eu vou acabar me machucando muito. Além disso, a gente tem que ter um ímpeto competitivo, mas sabendo dos nossos limites. Porque o jiu-jitsu é um esporte competitivo. Eu quero ganhar de você. Você quer ganhar de mim. E você
percebendo isso em mim, é ótimo, porque é o adversário, no caso, né, o colega de treino, não é seu inimigo, é o adversário, o colega de treino, que analisa o que ele está passando. Então eu vejo isso como um elogio. E eu também tenho que agradecer também ao meu professor, que soube perceber falhas no meu jogo e também na minha mentalidade. E apontar isso para mim. A gente precisa de um professor. Olha, Arthur, não tá bom isso aqui. Tem que melhorar. Olha, você tá com uma lesão assim, busca uma meia guarda, faz um outro jogo. Então, eu estou buscando me adaptar e me manter no jiu-jitsu, porque se eu for querer lutar como eu lutava com 20, 21, 22 anos, provavelmente eu vou colecionar lesões e isso vai me desmotivar. Provavelmente você também passou. E eu percebi também que você cadencia mais o seu jogo, você se poupa mais, no entanto, vacilou, você vai dar o bote, né? Então você já cria uma armadilha no bom sentido para o adversário cair nela e você entrar com a finalização. E isso é, entre aspas, a malandragem de treino, a malandragem de tatame, a quilometragem de tatame, né? A experiência de tatame. E te digo mais aqui, quando eu voltei esse período, cara, eu fui treinar em alguns lugares, academia desanimava, aí eu comecei, fui treinar lá na academia do amigo meu, e aí ele conversou comigo, foi lá que eu fui mais intensamente que eu voltei. E ele falava, cara, vai com aquele azul ali. Eu ia, cara. Logo que eu voltei. Pô, não consegui pegar o primeiro rolo, o segundo, a primeira semana. Assim, muita dificuldade, cara. E era um cara que já vinha treinando, um pouco mais novo que eu. Aí comecei a finalizar, começa a conseguir. Pra gente é um mérito, né? Puta, conseguir, é o que a gente quer. Aí começou a subir o nível, roxa, marrom ali, tava bem difícil, cara. E toda vez que eu ia, eu falava pra ele, cara, não venho mais, na boa, não vou voltar. Até um dia que ele me deu um esculacho, agradeço até hoje isso, que ele, né, meu, me deu um chacoalhão e falou, cara, você é um faixa preta, você chegou alguns anos atrás e agora você tem que aceitar o natural. Né, ele é da minha idade, ele falou, você viu como que eu treino aqui? Eu fiquei olhando e falei, eu não viso o lógico que a gente quer finalizar. Mas eu venho com um menino mais novo, uma pessoa mais nova, eu vou segurar o cara com a experiência que você tem, as horas de tatame que você tem. Você sabe. Só que você fica pensando em não ser amassado e não cair por baixo numa situação, por exemplo, que você está numa situação que você não tem mais aquele ímpeto físico para competir com uma pessoa mais nova, você vai bater de frente, você vai perder. Então você não tem que dar. Primeira coisa, relaxa a mente, põe lá numa posição que você descansa, que com certeza você sabe, uma posição que você domina, que você sabe, você é faixa preta. Ele que me deu esse chacoalhão, né? Vai lá e treina, e você vai treinando, e a hora que você, o que você coloca, dá o bote vacilou, você vai e resolve o negócio. E aí ele me falou assim, eu comecei a treinar, cara. Comecei a treinar. Aí aquela coisa que a gente fala, aí eu chegava lá e falava assim, o Gerinho, me dá o pior treino que tem, o mais duro. E eu tenho aquele marrom, tem aquele preto, é lá que eu vou. E, cara, e deu uma desencanada de bater. Ó, minha preocupação era voltar sem lesão, sem me machucar. E começar a pegar o ritmo. Cara, 2, 3 meses, para mais, né? Que foi que voltei. Hoje eu posso treinar com qualquer um, tranquilo, lógico, descanso, me alimento bem, nessa preparação física. Não vou falar que é fácil. Às vezes eu chego, vou visitar algum amigo, chega assim no tatame, você vê umas pessoas mais novas, pessoa competidora. Ah, beleza, eu não sou competidor no momento, não tô. Eu vou treinar, mas não vou assim, puta, vai me pegar? Não, não vai. Pode até pegar, mas eu vou, aquele ditado, eu vou vender esse rola, essa luta difícil. Pode pegar, mas também vai pagar o preço, não vai ser fácil assim, né? E é isso, cara, o que eu percebo é isso. Eu falei com 2 seguidores, mais de 50 anos, falou para mim isso aí. Um tava, isso que eu te falei, ele descreveu para mim a mesma coisa, que tá querendo desistir, foi lá, fez crossfit, melhorou, mas não tá conseguindo, alguma coisa de errado. E aí eu fui conversando com ele, conversando, eu peguei o ponto da mentalidade aonde ele falou que ele tinha medo, tinha pavor, pânico. Pô, às vezes eu dou aquela blitz e encaixo, não consigo pegar um cara, um roxa, um marrom, e aí eu caio por baixo e me sinto bem preso que eu tenho que ficar o tempo todo defendendo. Eu falei, tá, mas e qual que é o problema?
tá na academia treinando, né? Não é competição. Qual que é o problema? Você tá treinando, você tá defendendo dele te atacando. Ah, o cara fica me amassando e qual que é o problema? Então o problema não é físico, né? De você se machucar, de ele não estar conseguindo treinar. O problema é que o cara superou, não digo na técnica, mas ali no ímpeto, na força, no gás, que não que ele não esteja preparado, ele pode até estar, mas se é uma pessoa mais nova, cara, obviamente, né, salvo exceções, vai ter mais combustível, né? Vai ter mais lenha para queimar. E aí que ele ficou assim que eu percebi que era mais ego, era mais aquilo. Eu falei, você não sai feliz de ir lá? Pô, sai esgotado, não dá vontade de parar, mas desanima por conta disso. Eu falei, esquece isso, cara, e vai se divertir. Você não aposta nada quando você entra no tatame, você não perde nada. Pelo contrário, você ganha uma terapia, cara. Você ganha uma limpeza de energia ali, você sai feliz. Pouco importa se você bateu para roxa, para marrom, o que importa é o seu estado físico, mental, espiritual. Você sai, né, meu, outra pessoa. Aí ele falou, pô, cara, vou pensando bem. Vamos ver semana que vem, eu vou falar com ele de novo. Vamos ver se mudou alguma coisa. Ale, ele precisa aplicar aquilo que você falou, porque, na minha opinião, o que você disse é muito coerente e eu vou além. É um exercício de humildade, né? Quando você entende que você está sempre aprendendo, é o que vai te motivar a seguir em frente, mesmo sabendo que você vai ter frustração. Eu vi um vídeo do Demian Maia esses dias, ele falando para uma repórter que o que mais encanta nele é a frustração e os ensinamentos que o jiu-jitsu proporciona. E é assim na vida. Eu tenho muito mais frustrações do que, vamos dizer assim, alegrias, né? Sabe? A gente quer começar um projeto, aí tem uma dificuldade, você quer ir em tal lugar, você enfrenta um trânsito. Então, assim, o jiu-jitsu nos ensina isso, só que demora para a gente entender que isso existe no jiu-jitsu. Por isso que o iniciante para rápido, porque ele não quer lidar com a frustração. Então, você passou por uma etapa que eu também estou passando, que a gente tem que ser humilde, cara, e entender que nós estamos envelhecendo, mas queremos estar no tatame. Mesmo subindo uma graduação, fisiologicamente nós estamos diminuindo, né? A questão de força, flexibilidade, claro que a preparação física é importante, é o mínimo. A alimentação é importante, é o mínimo. O descanso é importante, é o mínimo. Agora, se eu não for humilde, eu não vou para lá. Bom, hoje, por exemplo, no treino, eu tô com uma tendinite no ombro esquerdo e na cervical. Espero que seja só isso. Mentalmente eu falei, vou fazer posição, não vou rolar, não vou fazer o sparring, sabe? Eu já coloquei uma barreira. Cheguei lá, meu professor vai, Arthur, vai leve, pega um cara mais leve, não fica muito parado, não deixa ele chegar. Treinei, me poupei, não me machuquei, mas eu não exagerei. Além disso, eu fui fazer um movimento e tinha um outro faixa preta que não estava treinando, estava observando, e ele educadamente falou: Arthur, você girou para o lado errado. Terminou o treino, eu cheguei nele, falei: Sensei, Rafael Dutra, tudo bem? Você pode me mostrar aquilo que você estava falando, que no calor do momento eu não consegui assimilar. Ele foi, me ensinou, me explicou, fez em mim, fiz nele e ainda peguei uma pessoa para fazer, ele olhando e ele corrigindo, né? Então, assim, se eu não tiver essa humildade, eu nunca vou evoluir. E eu percebo que pessoas que atingem uma certa graduação começam a ficar receosos de pedir ajuda, de buscar conhecimento. Né? Você tem observado isso também, né? Desculpa falar, né? Não é o nosso caso. Você, principalmente, é um faixa preta. Mas tem muito cara que recebe a faixa preta e se esconde atrás dela. Ah, eu não vou me expor mais, eu não vou treinar com aquele fulano, vai que ele me pega, vai que as pessoas comentam. Isso atrasa tanto a evolução dele, o prazer dele de estar lá, quanto o de alguém que quer treinar com faixa preta. Porque não necessariamente faixa preta vai pegar ele, mas tenho certeza que vai colocar posições difíceis na outra pessoa. Então é um processo de evolução. Né? O que você acha sobre isso? Cara, é que a gente veio de um lugar que não ensinava isso.
não jiu-jitsu, humildade. Me ensinava exatamente o que eu aprendi depois da faixa preta. Em outros lugares que eu fui com amigos, né, que eu até pensava que era outro mundo, já até falei isso. Não ensinava isso. E isso é a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos, é a primeira coisa, não tem problema nenhum em bater. Né? Não tem problema nenhum em bater e nem faço rincha com o seu parceiro de treino, com o seu amigo. Você tem que agradecer que ele está ali emprestando o seu corpo para você treinar. Pô, chegou um visitante, um cara de fora, agradeça o cara, faz mais um amigo. É uma oportunidade numa amizade e uma oportunidade de você conhecer uma pessoa, um jogo diferente, de você evoluir. E talvez um dia, assim, na academia que o cara treina, ou se um dia ele chegar na faixa preta, ele abre uma, dá aula em algum lugar. Os amigos que eu tenho hoje foram todos feitos assim, todos. Meu, vem treinar aqui. Não é nem por assim, pô, o cara é bom pra caramba, vem treinar. Não, cara, pela amizade, pela energia da pessoa. Né? Então, da onde você tem sorte de estar, né, na marrom, vai pegar uma preta dessa forma, com um professor, né, professor de verdade, ensinando, te instruindo não somente a técnica, né, mas tudo, porque faixa preta para mim não é só o cara ser bom, o cara é técnico, isso aqui, o cara tem que ter um conjunto, né, não é somente um tatame, o cara tem que ter um exemplo. Então, é isso, cara, eu tem gente assim, é o que eu falei, a gente via muito disso, e é difícil, cara. É que nem crença na vida que você tem. É muito difícil de você mudar isso. Eu, quando eu voltei, eu tinha essa coisa. Eu olhava o cara e falava, meu, aquele cara ali, cara, não vou treinar com ele, um faixa marrom, eu sou preta. O cara foi campeão brasileiro, isso, aquilo, só primeiro lugar. Eu falei, imagina o cara. Aí eu vi o cara treinando, eu cheguei uma vez e falei pro Rogério, cara, não vou treinar com aquele cara. No logo que eu voltei, ele olhou pra mim e começou a rir. Falou, hoje não, mas um dia você vai. Você vai me pedir e aconteceu. Sabe? Um cara, meu, eu vou aprender, eu vou trocar com o cara. Né, meu? É o que eu falei, cara. A minha mentalidade hoje é assim, tá valendo dinheiro, tá valendo minha vida? Não, cara, eu vou aprender. Né? O ditado do o Carson falava, né, meu? Quer treinar igual um leão, treina com os leões. Quer ser um leão? Cai pra dentro. Vai ser igual. Então é isso, cara. A gente, é difícil essa crença, mas eu, graças a Deus, eu consegui exorcizar ela, Ó, aquele negócio. Não vou treinar com o cara, vou ficar atrás da minha faixa porque eu vou bater. O cara vai me amassar, vão falar. Cara, eu penso assim hoje, eu já falei em várias aulas, eu falo e falo para os amigos. Cara, ao invés de você ficar de picuinha, de futriquinha, dizendo, ai, fulano pegou ciclano, você viu? O roxa pegou o marrom. Vai lá, chama os dois e ensina o que ele pegou, parabeniza o roxa e ensina o marrom a sair do que o roxa pegou. Porque você ensinando, você evolui, cara, e você vai evoluir os dois. Você não vai criar inimizade, você vai criar mais competitividade dos dois. Né? Eu penso assim, eu vou ao contramão do que a gente aprendeu, né? Totalmente ao contrário. meu, perfeito. E eu queria até acrescentar um trecho de um podcast que eu assisti. Para quem não sabe, o John Danner, ele é o treinador de uma equipe chamada New Wave, que tem aí algumas estrelas do jiu-jitsu, principalmente sem kimono, né? Nicolas Meregali, Gordon Ryan, enfim. E ele é considerado por muitas pessoas um excelente professor, um excelente treinador. Ele é aluno, ele é faixa preta do Renzo Gracie. É um estudioso mesmo do jiu-jitsu. Ele falou um negócio muito interessante no podcast. Perguntaram para ele assim: como se faz para chegar numa faixa preta? Aí ele, de forma irônica, né, fez assim: paga a academia e frequenta as aulas. Uma hora vai chegar. Mas o cara começou a rir e ele explicou. Que ele falou assim, cara, não fica se nivelando por baixo. Procura construir habilidades. Procura passar pela jornada, pelo processo. Não se preocupa com a faixa. Ele falou, conheço várias faixas pretas que são horríveis. O importante é você construir habilidades e tentar ser bom. Se você está investindo tempo nisso. E eu pensei, cara, assim, não querendo ser arrogante, mas eu sempre tive essa mentalidade. Eu queria ficar bom. Não necessariamente eu consegui, mas a busca é essa. Sempre, Eu quero, sempre. exatamente, eu quero ficar bom, eu quero entender o que é uma guarda, eu quero entender o que é uma passagem de guarda, eu quero sofrer uma pressão e não quebrar psicologicamente sem me machucar. Eu quero que você encaixe um triângulo
e eu consiga sair de forma técnica. E se eu não conseguir, eu vou bater, começar de novo. Eu quero que você me ensine uma posição e eu estude essa posição e tente incorporar para o meu jogo, porque eu adoro estar ali. A faixa é consequência, é uma condecoração, é um processo natural de tempo. Então, o que eu percebo também, essas mesmas pessoas que falam sobre mentalidade, que é difícil, que está se desmotivando, muitas são apegadas à faixa. Ah, mas eu sou marrom, mas eu sou preto, eu sou preta 2 graus. Não, não vou bater para aquele faixa roxa. Vai bater, porque ele vai pegar seu braço, cara. Aí um cara desse se machuca, vamos supor, um cara de 50 anos ali, rompe um ligamento. O tempo de recuperação é muito maior do que um cara de 20 anos. Então, assim, a gente tem que ter humildade, cara. Então, é essa a palavra. A gente tem que entender, tem que ter humildade para treinar, para aprender, para entender que nosso corpo está mudando. Mas nós podemos permanecer no tatame por muitos e muitos anos. E eu vi um cara falando também que o nosso jiu-jitsu vai passar, mas o que vai ficar é o conhecimento e as pessoas que a gente se relacionou, né, cara? Então, não é verdade? É tipo, isso é muito, assim, vamos supor, assim, você fazer uma guarda-aranha com 30 anos. Talvez com 70 você não vai fazer uma guarda-aranha. Aquele seu jiu-jitsu acabou. Você vai fazer uma meia guarda, talvez, não sei, estou dando um exemplo. Mas o que você construiu, o que você aprendeu, o que você conheceu de pessoas, de posições, de situações, isso não vai acabar, cara. Isso é o que você vai carregar. É bacana pensar assim, né? Numa coisa assim, E, numa jornada mesmo, né? olha, eu te digo, Arthur, que é infinito, né? Resumindo Sim, rapidamente, eu sempre treinei lesionado e a lesão abre as possibilidades de posições novas, de, enfim, de movimentações novas. E uns meses atrás eu estava com a virilha machucada. Não foi nada de nenhuma lesão grave. Só estava machucada ali por, sei lá, desgaste, alguma coisa que já estava vindo, aumentou essa dor. Eu faço muita guarda, né, com ela de escudo para raspar, raspo muito com ganchinho e o negócio começou a ficar grave, né? Assim, dor muito chata. Aí parei uma semana, melhora, voltava, ficou crônico. O que que eu fiz, cara? Eu já tô desde o começo do ano. Faço uma fisioterapia, umas paradas, fortalece, mas eu tô sempre treinando, volta. Falei, aí eu fiquei, sabe quando você fica meio puto? Falei, o que eu preciso fazer, cara? Não vou tomar remédio, parar eu não vou. Cara, aí veio assim, ó, pim, falei, já sei, eu vou mudar meu jogo. Nem sempre eu consigo começar por cima das pessoas, né? Eu vou ter que derrubar, que dá para começar por cima. Tá, ok, comecei. E se eu caio por baixo, caio para fazer guarda, eu acabou a minha guarda com escudo, acabou minha guarda aranha, acabou de ganchinho, eu tô fazendo outra coisa. Eu já tô fazendo outra coisa, eu nem mexo com a virilha assim para doer. E a dor já tá quase zerada, cara. Já tem meses que eu faço isso. Mudei meu jogo. Quando eu mudei, foi muito difícil de raspar. Aí eu comecei, quando eu caio na meia, eu vou lá para meia profunda, enfim. Eu raspo sem usar muito essa perna, essa virilha, sem fazer escudo, nada. Caso você vir para cima, vem, com o escudo ali eu te travava para você passar minha guarda, eu ou dou passagem ou viro de quatro para não usar virilha. Isso que eu falo é infinito, cara. É muito louco. Mas por que eu comecei? No primeiro mês foi difícil. Todo mundo começou a passar, amassar. Por quê? Eu nunca tinha feito assim, intensamente. E o meu jogo agora, hoje é só esse. Minha virilha não dói, eu termino o treino, já peguei o esquema de outra posição de defender, é mais um leque para mim, né? E digo isso, se não fosse na minha cabeça eu pensar assim, eu ia ficar querendo sarar ela, ficar com ganchinho, porque eu sei raspar, eu não erro, não perco uma. Não, cara, vou abrir outra coisa. Aí parece pra gente que você volta a ser um faixa branca, né? Puta, eu vou fazer outro tipo, mas não vai dar. Tá, o primeiro mês não vai dar mesmo. 10, 20, 30 não vou conseguir, mas passar de 100, de 200 vezes que eu vou fazer, eu já vou começar a acertar. Né? Aquilo que você não faz, você não é bom. Aquilo que você treina pouco, você não fica bom. você é um faixa preta com a mentalidade de um faixa branca. Ou seja, você está sempre buscando aprender. Porque eu sei que nem todo faixa branca tem essa mentalidade, né? Infelizmente tem alguns faixas brancas que depois de uma semana, às vezes até mesmo um mês, ele já acha que sabe alguma coisa e dá uma fechada, né? Ele fica meio, ah, tá.
Não é assim. O verdadeiro faixa branca é aquele que está descobrindo tudo, né? E perguntando tudo, igual um estagiário num emprego. Né? Ele vai falar, Ale, o que, que é isso? Ale, o que, que é aquilo? Me ajuda aqui. Ale, por favor, você pode me mostrar isso aqui? Ale, o certo é isso. E uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte: eu tenho uma certa experiência, eu estou há alguns anos nisso, com altos e baixos. Hoje eu sou faixa marrom e eu continuo perguntando igual um faixa branca. Hoje mesmo, o meu professor estava explicando uma posição, eu falei assim, mas e a mão na faixa? Muda o contexto aqui? Ele, não, então, aí a gente ficou discutindo no bom sentido. O que que você prefere? O que que você se sente mais confortável? Depois eu vou te fazer essa pergunta também, que eu acho que tem muita gente que tem dúvida. Onde você sente mais conforto? Na guarda, não importa qual guarda você faça. Que é aranha, guarda Z, que é essa com escudo, guarda fechada, não importa. Se você se sente mais conforto na guarda ou tentando passar uma guarda por cima, vamos dizer assim. E meu professor falou que hoje em dia, com a idade dele, ele tem 48 anos, ele se sente mais confortável chamando a pessoa na guarda. E eu já vi atletas de alto nível falando que se sentem mais confortáveis por cima, tentando passar. Então eu queria saber a sua opinião. Hoje em dia, onde você se sente mais confortável? Chamando na guarda. Melhor ainda, Por quê? mais específico, meia guarda. Porque faixa até a branca, azul, cara, eu caía na minha guarda, eu tinha claustrofobia, sei lá, me dava desespero. Eu não sabia o que fazer, porque não me ensinaram. Um parceiro de treino, cara, que eu tenho como professor, como mestre, mais graduado, ele falou, né? A gente fez uma amizade bem forte e ele falou, cara, isso é uma merda na minha guarda, hein? Isso parece um faixa branca. Eu já era azul mais de um ano. E aí eu falei, cara, eu não sei, não gosto, não vou fazer isso. Não, não existe, não tem como fazer, cara. Se você quer treinar jiu-jitsu, você vai fazer, então você tem que treinar. Não existe posição que você não queira, você tem que aprender tudo. Eu fiquei, aí ele foi dar uns toques para mim, falou, meu, se é ruim na meia, já chama pra meia. Não, mas eu não sei o que fazer, ele começa a construir. Eu sei, Arthur, porque eu não sei te falar o tempo aqui. O que eu sofri, o que eu tomei de amasso, de atropelo, de lesão na meia guarda, hoje, a emergência para mim, se eu tô por cima, meu, eu tô cansado, eu preciso respirar, tá, consigo travar, respiro. Mas a minha emergência, eu entro numa meia guarda dali, é que nem se eu tô sentado aqui. Não tô falando que é fácil, né? Mas eu tenho muita, como vou dizer, muita mobilidade, muita arma ali na minha guarda. E é o que eu sinto mais confortável, ainda mais se eu entro para profunda ali, cara, eu fico, cara, pode amassar, pôr o joelho na minha cabeça, o cotovelo, tá, não é gostoso, mas você falou do Demian Maia, podcast, não sei se foi esse que eu assisti, que ele fala que ele busca no jiu-jitsu o conforto no desconforto. E eu pego essa frase para mim, respondendo essa sua pergunta. Meia guarda ali desconfortável é onde eu me sinto confortável nesse desconforto. Porque eu raspo para qualquer lado. Depende do que o adversário me der, né? Aí eu finto, eu quero ir para um lado, para o outro, mas ali eu me sinto, cara, eu descanso ali. Muito mais confortável. Tenho lá as suas saídas de emergência, quando tá por cima, de passar, né, de travar, de respirar. Mas a minha guarda ali é para descansar mesmo, cara, mesmo. E você, qual você se sente mais confortável? Hoje em dia eu me sinto mais confortável por cima. Apesar de que a minha primeira referência no jiu-jitsu foi o Royce Gracie, que no caso não estava lutando no campeonato de jiu-jitsu, ele estava lutando vale tudo, né? Nem era MMA, era vale tudo. Primeiro UFC, segundo UFC, terceiro UFC. Quando eu via ele chamando os caras na guarda, principalmente fechada, eu falei, o que, que esse cara tá fazendo com as costas no chão aqui, né? Um cara menor que o outro. Porque ele era um cara, assim, pequeno comparado a vários lutadores que ele lutou. Então ele foi minha primeira referência, né? E ele aparentava calma, ele não ficava desesperado. Então eu falei assim, se ele tá com as costas no chão respirando bem, ele tá confortável ali, né? E eu lembro que até na primeira academia onde você treinou, ainda na faixa branca,
o professor na época falou assim, você está muito passivo, dá para ver que você está tranquilo, mas você está muito passivo nessa posição. Porque eu vi os vídeos do Royce. Hoje em dia, eu estou tentando aprender as passagens de guarda e eu estou me sentindo melhor distribuindo o meu peso. Eu estou me sentindo mais confortável. No entanto, a grande maioria das pessoas que treinam comigo não chamam na guarda. Tanto que nós conversamos hoje no treino, conversei com meu professor sobre isso. Poucos começam em pé, ele deixa livre para você começar, contanto que você tenha bom senso, né? Não vai jogar o cara na parede, fazer aquelas loucuras que você já viu. Mas os que não querem começar em pé, querem esperar você tomar alguma decisão. E para não ficar demorando muito, eu acabo chamando. E aí até um faixa branca, ele já está aqui há 8 meses, ele está indo bem, é um cara forte, ele fala, não, eu não faço guarda, eu não gosto, né, não quero, nossa, tem muita dificuldade. Eu falei assim, se você não passar por isso, seu jogo vai ficar limitado, porque vão te raspar, tenho certeza que vão te raspar, você vai cair com as costas no chão, ou você vai ficar de lado, e você não vai saber o que fazer. Então, se você não já tiver essa mentalidade agora, você vai ter mentalidade assim, na faixa roxa, sabe assim? Que tem cara que eu vejo que começa, olha isso que eu tô falando, hein? Tem cara que começa a desenvolver uma meia guarda ou uma guarda fechada na faixa roxa, cara. O cara da branca e azul, ele fica só tentando passar. Ele espera, ele fica de joelho. Já viu os caras? Ele fica literalmente de joelho, assim, ó, ele fica esperando você encostar nele. Ele não vai chamar de jeito nenhum. E se ele começar em pé, ele vai esperar você chamar com aquele pezinho no quadril, né, para ele passar. Ou ele vai te dar uma queda, e se ele não souber, ele vai ficar esperando. Ou seja, não tem guarda nenhuma. Nós conhecemos pouquíssimos faixas pretas que não sabem fazer guarda. Se você puxar na Horrível. sua memória aí, você vai falar a verdade. Na faixa roxa eu vi isso quando eu fui para passar, encaixei uma raspagem lá louca lá, consegui, que não é fácil. Meu, desespero quando o cara bateu as costas no chão, cara. Fiz até uma Você depilação. vê pelo olhar, né? É, Muda até o jeito que a pessoa se expressa, né? e aí eu Porque saquei, é um cara. território diferente para ele, né? Aí tinha um cara lá que era. Sempre tem, né, cara, os atentados. Me chamou e falou, pesadeirinho, fulano ali, passa pro lado. Vai, por exemplo, passa. Quando você for passar, passa pro lado esquerdo. Porque ele não sabe. Pode ver quando eu treino com ele, eu só passo pro lado esquerdo, um exemplo. Porque ele não sabe defender. E eu fiquei pensando nisso. Lá na roxa eu era melhor de um lado só. Aí lá na roxa eu comecei. Aí eu fui, testei e realmente era mais fácil. E eu comecei a falar pra mim, cara, o dia que eu chegar na preta, eu só tenho um lado bom e o outro vai ser igual esse cara. Aí comecei a treinar o outro lado também, cara. Hoje qualquer lado é igual. Mas é complicado. É isso aí que você falou, é o futuro, né? O cara só vai desenvolver na roxa. Aí chega na preta, não sabe fazer uma guarda-aranha, não sabe raspar de gancho, nada. Não, e tem mais um detalhe, né? A guarda é emblemática no jiu-jitsu. Por quê? Qual outra luta que você pode causar um dano numa pessoa ou ganhar um combate, né, com as costas no chão? O jiu-jitsu se tornou conhecido no mundo, pelo menos para mim. A primeira vez que eu vi um lutador de jiu-jitsu foi o Royce Gracie. A primeira vez que eu vi isso, eu não tinha contato com isso. É diferente dos cariocas que já viam, já tinha, né, muita gente que surfava, já treinava. Você era do meio ali, aí alguém falava, Lê, vamos ali, sei o que que é jiu-jitsu. Aí você já, desde pequeno, já estava inserido ali. Primeira vez que eu vi um cara de 77 quilos ganhando de um cara de 110, dando um triângulo. Então, para mim, foi uma coisa muito emblemática. Esse cara tava com as costas no chão. Qual outra luta que você coloca as costas no chão, protege o seu rosto e com as pernas você não deixa esse cara se aproximar e as pernas se tornam perigosas porque elas podem fechar chaves, te colocar em situações extremamente ruins
pode te dar um calcanhar no rosto, como o Renzo já ganhou de um atleta, que ele, né, ele dá não sei nem que chute aquele que ele dá com o calcanhar no rosto, ele deitado no chão. Então, assim, é muito emblemático a guarda. E linkando esse assunto guarda, eu vi um vídeo do Xande Ribeiro, que, pô, é conhecido pela guarda impassável, e o cara perguntou qual é a dica que você dá. Eu vou achar esse vídeo e vou te mandar pelo direct. Perguntou assim, Sensei Xande, qual é a dica que você dá para um faixa roxa? Ele, o faixa roxa tem que saber guarda. Se chegar na faixa roxa e não souber guarda e variações de guarda, ele vai ter grandes dificuldades até chegar na faixa preta. Ele vai entrar bem desfalcado nesse processo de roxa para preta. Cara, tem total sentido o que ele falou. Exatamente. Cara, por um ponto, nesse caso, eu tive sorte, né? Porque tinha o quê? Eu mais dois ou três do meu peso que a gente treinava. E era guerra, né? E mandava os caras mais pesados, forte e vir pra cima. Tinha como trocar com o cara ali pra derrubar ele, pra quedar, né? Eu era mais fraco, mais leve. Então sempre tomava queda, tomava. Aí, meu. Aí na época ainda, eu falava, pô, não posso. Tem que economizar gás, que são, sei lá, 5 4 rolas, tudo de 10. Eu já chamava, e aí, meu, depois de muito, de apanhar muito, eu aprendi a me virar. A gente vai encaixando, né? Você apanha, 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 chega uma hora que você começa a enxergar de onde está vindo. Então você começa a se virar. E tudo cara mais pesado, né? Por isso que eu falo que Ó, é o treino, né? Que eu me sinto à vontade. Era tudo muito mais pesado. e além disso, nós começamos no mesmo lugar e eu percebo que existe uma influência, sim. Pode ter gente que não concorda, mas eu acredito que o jeito que o professor luta, que ele ensina, que ele treina, consequentemente reflete nos alunos, tá? Então, onde nós começamos, a guarda sempre foi algo muito importante, porque os dois principais professores buscavam a guarda, né? Tanto sentada quanto aranha. Sim. Então a gente via muito essa exposição. E o aluno vendo essa exposição, ele acaba, opa, isso funciona, opa, isso é legal, né? E hoje, numa outra academia, eu percebo que o controle, a queda e a passagem são muito importantes. Então mudou a escola para mim. Por exemplo, eu nunca tinha visto uma passagem usando a cabeça para empurrar a cervical do adversário. A cabeça vem no queixo do adversário e vai jogando ele numa situação ruim. Na outra academia eu nunca tinha visto essa passagem. E nessa eu vejo muito. Porque o nosso mestre faz muito essa passagem e funciona, né? Então eu vejo que as escolas ensinam o jiu-jitsu, mas tem algumas particularidades, né? E por isso que é bom também você pegar um pouco de Sim. cada, né? Para Sim. misturar no seu jogo. Para você isso é excelente, é muito bom, né? Porque lá aprendeu guarda e agora outro jogo. Eu fui aprender também depois da preta. Aprender não, fui essas coisas aí, de pôr a cabeça, coisas que não fazia lá. Eu fiz com depois que eu aprendi com os outros pretas, amigos aí. Eu fiz isso. Eu fiz isso. E E tem ó, outro. aquele treinador, o John Danner, ele fala um negócio interessante também. Se ele fala, se permita a ficar em situações desconfortáveis, difíceis, no seu treino, para você aprender uma boa defesa. E ele gosta muito de ensinar e enfatizar uma reposição de guarda. Ele falou, uma pessoa que sabe fazer uma boa reposição e voltar centralizado para o jogo, para a luta, ela vai ficando muito forte de defesa. E é uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu sempre busco a reposição quando alguém passa. Outra coisa que eu percebo, tem cara que chama na guarda, ele até tem uma guarda boa, vamos dizer assim. Quando passam, ele já, não, eu vou explodir, eu vou, né, vou dar uma cotovelada na cabeça do meu colega. Ele entra num desespero, ele não se preocupa em buscar tecnicamente um meio de repor. Não é verdade? Você já deve ter visto isso também. O cara até tem uma guarda legal,
mas alguém passa, né? Porque é difícil você ficar mantendo um controle de guarda. Aí você passa e o cara falou, opa, agora eu vou explodir, porque eu não sei repor, nunca treinei isso, nunca Exato. fiz específico, né? Isso aí aconteceu comigo, Arthur. Esse sentimento eu tive, porque eu fazia guarda-aranha, guarda fechada, aquela raspagem de tesoura, fazia. Só que a hora que vinha pra meia, o cara matava lá embaixo, passava amassando, não dava nem pra respirar, entrava na meia, braço, pescoço, e fazia olhar pra lá. E aí, o que, que eu não sei? Eu não sabia repor. Eu fazia isso, explodia, saía, saía, cansava, acabou. Acabou. Hoje não, cara, passou, deixa amassar, deixa espremer, eu já vou me colocando na posição ali para eu respirar, para ficar tranquilo. Por conta disso é que eu falei para você, te respondi que o meu conforto é a meia guarda, né? Que passava só tinha levinho lá, fraquinho, então passava igual um rolo compressor. E Ale, olha que interessante, né? Esse John Danner, ele ensina o iniciante com a meia guarda, porque na concepção dele, a meia guarda permite o ataque e a meia guarda pode, e principalmente antigamente era só defesa. Opa, não vai passar, né? Vou bloquear, não vai passar. E hoje tem tem, né, vários atletas que usam ataques, raspagens e finalizações de meia guarda. Então ela abre um leque ofensivo e defensivo de não tomar pressão. Você toma uma pressão, mas o cara não te finaliza, né? Então ele fala que a meia guarda para o iniciante é bom porque não exige muita flexibilidade e você não frustra muito o iniciante. Ele fala assim: opa, mas calma aí, eu posso desequilibrar o cara aqui. Eu não só vou tomar pressão. Antigamente nós aprendemos um cara já montando na gente, atacando uma Kimura. Tipo, que você. Cara, você não sabe nada. Vamos supor, o seu primeiro dia eu falo assim, Ale, deita aí. Aí você, hã? Deita aí, você não sabe nem deitar direito. Aí vem um cara de 100 quilos, monta em você, que é uma das piores posições do jiu-jitsu, a montada e as costas, e ele vem e te dá uma americana. Aí depois você toma essa americana, claro, né, parado, e você vai fazer isso nele. Você começa da montada e dá uma americana no cara. Aí você fala, pô, legal. Aí na hora do rola, o cara passa sua guarda milhão, monta, você entra em desespero e te dá americano de novo. Então você fala assim, cara, isso não é pra mim. Não é pra mim isso Chega, daqui. chega a desistir, você fala, não, é exatamente. Eu falo, meu, que luta é essa, velho? O cara vai arrancar meu ombro aqui. Cara, falando em ombro, cara, eu acho que a gente já falou. Você viu a luta lá sem kimono lá do Menegali lá que bateu por faixa roxa? O- Eu vi aí, ele operou o ombro mesmo, né? Tava ruim, saiu do lugar lá. Assim, né? O... Ele lutou com um cara que ele é faixa roxa, no entanto, esse cara é All American que fala, né? É aquele Foi campeão da. campeão nacional de wrestling, né? É um cara muito forte, que tem uma base muito sólida de queda, tanto que ele conseguiu duas quedas. O Meregali percebeu e chamou ele na guarda. O cara foi inteligente, ele entrava e saía, entrava e saía. Ele fez uma estratégia, conseguiu, e realmente ele teve essa lesão. Quando tem um nome, aquela queda que eu esqueci, tem um nome em japonês também, e o americano fala outro nome. E ele se machucou e provavelmente vai ficar assim parado. E claro, no calor do momento, na hora que ele caiu, o cara aproveitou e engatou a finalização. Aí ele fala que o cara quis humilhar ele e tal. Mas no calor do momento, cara, ele caiu, deve ter feito. O cara já encaixou a guilhotina e Eu pronto, ponto faria. final, né? Você tá ali pra ganhar, né, cara? Não tem dessa, né? E outra, ele tava ganhando de um cara que tava 13 lutas invicto, né? O cara de 5 mil seguidores no Instagram já tá com 30 mil, tipo, em 24 horas. Então, assim, e assim, eu não conheço esse Meregali, né? Eu só conheço por rede social. Ele tem um jiu-jitsu impecável. Quem sou eu para falar dele? Mas ele criou um personagem para vender luta, para se expor em rede social, que eu não acho legal, né? Ele usou a fórmula que aquele Conor McGregor faz no MMA.
Só que no jiu-jitsu, assim, não combina muito, né, cara? Não tem soco, não tem chute. E você fica provocando a pessoa, falando mal da família da pessoa. Eu acho uma coisa desrespeitosa. Aí muita gente fala assim, ah, mas não é mais arte marcial, é só esporte. Mas pra mim tem muito valor na arte marcial, né? Que nem te falei, não tem nada a ver com isso. Mas ele foi tão confiante, que se tornou arrogante, né? Tanto que a primeira luta dele, não sei se você viu, ele dá uma kimura no cara, dando risada, olhando pra câmera, assim, fazendo um certo deboche, menosprezando o seu adversário. E aí ele pegou um cara que é uma pedreira, né? E ele recebeu da pior forma, né? É, eu acho que ele desdenhou, cara. Tipo assim, aí, Ah, vou pegar. Pra mim, eu ganho dos pretos, não, eu vou pegar. Eu acho que foi isso aí. Desdenhou e se lascou, né? Arthur, o que que você da pior deixa? forma, porque assim, muita gente fala assim, ah, mas também ele perdeu porque se machucou. Não, se você assistir a luta, o cara ele dominou a luta. Exatamente. Ele criou um domínio e deu tudo certo no final. Não foi tipo, ai, deu sorte. Não, não, não. O cara dominou a luta, ele criou uma estratégia que neutralizou ele. Então, méritos pro adversário. Seja humilde de entender que o seu adversário foi melhor que você. Ponto final. Né? É o que eu falei, né, cara? Ele ficou desdenhando lá, né? Sentado, ficava chamando, tava nem, tipo, e meu, a hora que eu grudar em você, eu te pego, mais ou menos isso, né? Ficou meio que desdenhando e não foi bem assim. Arthur, o que que você deixa aí de mensagem aí, o seu ponto de vista sobre isso aí? Tudo que a gente falou da mentalidade, cara, que é um grande problema, ao mesmo tempo é um grande aliado se você souber trabalhar isso. Olha o A Saulosama mensagem, aí. a mensagem é não desistir. Se você realmente gosta do jiu-jitsu, se você percebe que ele transforma a sua vida para melhor, você não pode desistir. Você vai enfrentar problemas, turbulências, dificuldades, mas você não pode desistir porque ele é uma ferramenta de transformação. Ele ajuda no autodesenvolvimento e no autoconhecimento. Você se torna uma pessoa melhor. Pelo menos eu sinto isso. Então, aquela pessoa que quer desistir, ela tem que entender que com o jiu-jitsu a vida dela vai estar melhor. Sem o jiu-jitsu vai estar pior. Então é melhor estar no jiu-jitsu e ter uma lesão, não grave, preferencialmente, você administrar isso, do que você estar bem de saúde, mas com muita vontade de estar lá, mas sua mente falando assim, olha, chega, você chegou nos 40, você chegou nos 50, não é mais isso para você. E escolher um local adequado, né? Porque se você estiver num lugar que você não se sinta bem, que em vez de melhorar o seu psicológico, a sua mentalidade piora, aí não é o jiu-jitsu, é o lugar. Que a gente sempre reforça isso, você já passou por isso, já passei por isso, e a gente viu que tem um mundo bem grande lá fora, né? Exatamente. Tem grandes profissionais, tem outras equipes, outras pessoas querendo o bem do esporte, porque o jiu-jitsu é do mundo. O jiu-jitsu é para você, para mim, para todas as pessoas. Não é um monopólio de uma equipe, não é um monopólio da família Gracie, não é nada disso. O jiu-jitsu é mundial. Então, a mensagem que eu falo aqui é não desista, porque se você gosta e te faz bem, você tem que arcar com isso e entender que para você chegar até uma faixa preta, você tem que passar por um desconforto e uma dor física, porque senão todo mundo seria um faixa preta. Mas essa resiliência te torna mais forte e mais preparado para enfrentar outras situações na vida. Exatamente. É isso aí, cara. E acrescentando, só para finalizar, aceitar, né? Aceitar. E já vai com esse pensamento, você vai perder muito mais do que ganhar. Você vai aprender, mas essa perda, assim, eu digo perder, bater, assim, entrar em situações de desconforto, mas isso aí vai ser transformador para sua vida. Vai ser transformador. Então,
A faixa, lógico, é legal, mas não entra pensando nisso, né? Curta o processo, porque você vai aprender muito. E é isso que você falou. O objetivo é se tornar uma pessoa melhor. Não importa lá o que aconteça, você vai se tornar uma pessoa melhor, aceita, sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter alguém para ganhar de você. E aceitar e curtir, cara, e ver como você sai daquilo, independente de você finalizou, se foi finalizado ou foi amassado, você saiu de lá bem, porque faz bem, né? Quem gosta vai lá, treina, independente do resultado do treino do rola, você vai sair bem. Você vai sair assim, você vai se sentir com a alma lavada. Então, não desista, né? É Com importante o certeza. ambiente, escolher um ambiente adequado, conforme o Arthur falou, que te faça uma pessoa melhor, né? Procure saber os dirigentes, os professores são as pessoas de bom caráter que vai te transformar, vai te fazer uma pessoa melhor e manda brasa, certo? É isso Certo. aí, Arthur. Agora, Muito obrigado. cara, é isso aí, meu. Quero te agradecer a gente pela live aí, que você veio para a gente conversar sobre mentalidade. Agradecer o pessoal que entrou aí. E tiver perguntas aí, quem está assistindo depois é só fazer aí que a gente responde, certo? Quero agradecer também você e todas as pessoas que entraram, nos ouviram. E, por favor, façam perguntas, participem, nos ajudem com os conteúdos, né? E Exatamente. mantenham o foco nos treinos aí, não desistam, tá? Porque desistir não é uma opção. Isso. Arthur, valeu, Valeu. obrigado, boa noite a todos aí, até a próxima então. Um abraço. Boa Falou, noite. cara, abraço, tchau.